eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto das Escrituras. Antes eu quero pedir que você esteja se inscrevendo aqui neste canal e também deixando seu like. Isso é muito importante, eu peço sempre isso, porque nos ajuda a divulgar esta mensagem e você pode compartilhar o link com outras pessoas e assim nós vamos caminhando e vamos apresentando a palavra do Senhor. E se você tem a sua Bíblia aberta em Lucas, você vai encontrar no capítulo 15 essas 3 parábolas. Mas dessas parábolas, há aqui a parábola, a história contada por Jesus Cristo sobre o filho pródigo. E é interessante que esta é uma parábola muito conhecida e que traz muitas lições acerca do amor de Deus para conosco e ainda mais ilustra princípios grandiosos do grande amor de Deus, da paternidade. E nesse conflito entre filho e pai, nós identificamos 3 estágios diferentes. A história você conhece, a história de um filho que sai de casa, vai para uma terra longínqua e ele estava pensando que estava passando por um momento de crise na sua casa, na sua convivência com seu pai, mas ele descobriu uma crise maior fora de casa, porque ele tinha dinheiro, mas o dinheiro acabou. Ele tinha amigos e os amigos se foram. E ele agora estava numa terra que estava tendo uma crise muito grande. As pessoas estavam passando fome, estavam vivendo na miséria, não tinha emprego. E o único emprego, e Jesus Cristo conta isso, o único emprego que ele conseguiu foi exatamente para cuidar de porcos. E aí a história vocês conhecem muito bem. Ele estava longe de casa, longe da casa do pai. Eu estava nesta semana recebendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que detectou o seguinte, que a situação mundial pode representar um evento crucial de distanciamento da fé cristã. Essa pesquisa, os americanos são muito bons para fazer essas pesquisas, eles levam muito a sério isto. A pesquisa avalia que a maioria dos que cresceram na igreja podem se afastar da fé como resultado da crise mundial. Os pesquisadores, eles acreditam que a situação atual do mundo tornará a crise de fé em algo ainda mais intenso, a menos que as igrejas tomem medidas para conter o seu impacto, diz o pesquisador. E ele ainda declara: veremos um número crescente de pessoas que perderão a conexão, é a expressão que ele usa, com sua comunidade de fé, com seus ritos e práticas habituais. É isso que declara a pesquisa. Sobre os jovens, a pesquisa também revela que 22% dos jovens de hoje já são chamados de pródigos. Eles perderam totalmente a fé. E conforme informações do portal The Christian Poster, a pesquisa mostra entre os jovens que foram criados na igreja que apenas 10% são considerados verdadeiros discípulos ou pessoas resilientes na fé. Cerca de 22%, mostra essa pesquisa, não são mais cristãos. 30% são classificados como nômades, porque ainda acreditam em Deus, mas não estão conectados com a igreja. E essa pesquisa revela também que outros 38% são considerados
frequentadores habituais da igreja, mas têm uma relação muito distante com Deus. E é dentro desse sentido que a pesquisa continua dizendo e relatando que a situação mundial acelerou a urgência do discipulado aos frequentadores habituais da igreja. Eles vêm às nossas igrejas com uma frequência muito boa, diz a pesquisa, mas não estão realmente fundamentados em sua fé, prática ou crença. E essa pesquisa ainda continua dizendo, é uma oportunidade que temos para fortalecer a nossa fé nos fundamentos da palavra de Deus. Os pesquisadores, eles acreditam que este grupo já estava, e é interessante a expressão que o pesquisador usa, já estava com a mão na porta de saída das igrejas antes dessa crise mundial. O impacto do fechamento de igrejas só fez com que eles girassem a maçaneta e saíssem por ela. Isso significa que temos que fazer conexões pessoais com esta geração deste tempo. E quando eu abro aqui a palavra do Senhor, e quando eu leio esse texto da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15, que conta a história desse filho que saiu de casa, aquele filho, ele redescobriu o melhor lado da sua vida. E como isso aconteceu, pastor Vitor Hugo? Isso aconteceu exatamente quando ele avaliou honestamente a sua condição, a sua situação. Então, você precisa estar avaliando honestamente a sua situação, a sua condição de vida neste tempo. Os versículos 17 a 19 diz que, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele disse: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. A grande verdade é que tudo começou a mudar na vida desse filho e ele redescobriu o melhor para a vida dele quando ele avaliou honestamente a sua situação. Sabe por quê? Porque por mais difícil que estejam as coisas, você precisa voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai você vai ser abençoado. Há uma segunda lição também que a gente descobre aqui. Aquele filho, ele redescobriu o melhor lado da vida quando avaliou-se honestamente e quando decidiu sinceramente tomar uma nova posição. Ele quis tomar uma nova posição. Os versículos 20 e 21, a palavra de Deus registra que em Lucas 15, então saiu dali e voltou para casa. O pai o avistou quando ele ainda estava longe de casa e com muita misericórdia do seu filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, perante ti. Já não sou digno de ser chamado o seu filho. Mas é interessante, queridos, que esse texto nos revela, no capítulo 15 de Lucas, que mesmo naquele tempo que ele esteve fora de casa, fora da casa do pai, mesmo naquele tempo, o pai não deixou de amá-lo. O pai
não o abandonou, ele não deixou de ser filho amado. Se você está longe da casa do Pai, você pode voltar, porque o Pai vai te receber, porque você continua sendo filho. É isso que a palavra de Deus nos mostra aqui. Mas há uma terceira lição que o pastor Vitor Hugo quer destacar para você. Aquele filho experimentou pessoalmente, diretamente, o valor que ele tinha para o seu pai. O versículo 17 nos diz: mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Vamos começar a festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu. O meu filho tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia nos diz que eles começaram a se alegrar. Sempre somos valorizados na casa do Pai. Nós não podemos deixar de estar na casa do Pai. Não podemos deixar de estar na casa de Deus, na casa do Pai. Precisamos estar unidos e precisamos reconhecer cada dia mais o valor de estarmos na casa do Pai. Porque na casa do Pai, queridos, nós somos valorizados. Nós somos amados, nós somos queridos, nós somos considerados. Você hoje pode tomar uma decisão de mudar a sua atitude. E como fazer isto? Você precisa, em primeiro lugar, se arrepender do seu passado. Em segundo lugar, você precisa avaliar o tempo perdido. Você precisa considerar o tempo presente. Você precisa deixar Jesus Cristo viver no seu coração. E você precisa voltar urgentemente para a casa do Pai. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, abençoe o meu querido que está agora me acompanhando neste canal. Abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E se ele está longe da tua casa, da casa do Pai, que ele possa voltar, porque oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado mesmo por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, é muito importante deixar o seu like, para que você esteja conosco e nos abençoando assim, também para que outros possam acompanhar esse vídeo.